Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco, introduzindo um novo estudo para o nosso canal e também para a sua vida, lógico. No nosso estudo bíblico facilitado, a gente vai estar trabalhando hoje com a carta de Tiago. Tiago, que é um livro muito legal, é um livro de provérbios do Novo Testamento e é sobre ele que a gente vai fazer um pequeno panorama hoje, introdutório, e semana que vem a gente começa especificamente com os estudos textuais bem expositivos e facilitados, como a gente sempre faz. A carta de Tiago ela é muito interessante porque Tiago já surge como um grande problema no início da era cristã, do estudo do cânon do Novo Testamento, com relação a qual Tiago é esse Tiago, supostamente autor desse livro, que foi muito importante para a igreja. É interessante que esse livro ele é datado por meio ali de 40, 42 a 45. A gente nunca tem uma data exata a respeito da autoria. Joseph Angus, por exemplo, data 45. Carson, por exemplo, data mais ou menos na época de 40. E a ideia é que esse livro tenha sido escrito antes dos conflitos judaicos romanos, antes também das cartas paulinas e também antes do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo de número 15. Então a gente data até no máximo 45, sendo então o livro de Tiago o primeiro registro de um livro especificamente no Novo Testamento. É a primeira obra literária que a gente tem das cartas, desses documentos que vão compilar o Novo Testamento. Tudo se baseia e tudo foi escrito depois de Tiago. E é interessante a discussão, porque se esse livro foi escrito por volta ali de 40 a 45, você tem uma problemática de qual Tiago escreveu esse livro. E isso gerou muita dúvida, muita confusão no início da igreja, e a gente ficou também, obviamente, durante muitos anos estudando a respeito da autoria desse livro. Para você ter ideia, Martim Lutero, depois desse livro já ter entrado no cânon católico, Martim Lutero disse que esse livro era um livro retamente errante, dizendo que Martim Lutero defendia que esse livro não era muito bem um livro inspirado e digno de aceitação no Novo Testamento. Martim Lutero, então, repudiou o livro de Tiago logo depois da Reforma Protestante e do pontapé inicial a respeito dos estudos das literaturas bíblicas, especial do Novo Testamento, como Lutero fez a vida inteira, com a Carta de Gálatas, com a Carta de Romanos, e agora especificamente no livro de Tiago, depois da ruptura com a Igreja Católica. Mas depois os estudos mostraram que a possibilidade, a probabilidade é que esse Tiago seja Tiago, irmão de Jesus. Havia na época de Jesus 3 Tiagos. É interessante que, se você for ver o nome da palavra Tiago, no grego, é Jacobus, que é uma tradução do hebraico Yaakov, que significa Jacó. A palavra Tiago nada mais é do que a palavra Jacó, traduzida aí, passando por todas essas traduções linguísticas até chegar a nós. Então a gente vê que no Novo Testamento havia 3 Jacós, ou 3 Tiagos, referidos na palavra de Deus. O primeiro, Tiago, filho de Alfeu, que era discípulo de Jesus, foi um dos 12. Depois você tinha Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João. E aí, para fazer uma distinção, a gente costuma dizer que havia um Tiago maior e um Tiago menor, não por causa da importância de um ser mais especial que o outro, mas por causa da relevância. Tiago foi um discípulo, irmão de João, que ficou mais à frente da igreja cristã. Você vê ele mais atuante junto com Pedro e João na igreja de Jerusalém. Mas é interessante que depois a igreja de Jerusalém vai ser pastoreada por um terceiro Tiago. Tiago, filho de Alfeu, discípulo de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, escritor do Evangelho de João. Mas Tiago, que escreveu essa carta e que foi líder da igreja de Jerusalém, é o Tiago chamado Tiago Justo,
que é filho de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, esse Tiago é o Tiago, meio-irmão de Jesus, irmão parte de mãe. José faleceu ainda quando Jesus ainda não tinha começado seu ministério, anos atrás do início e fim do ministério de Jesus. E Maria, acreditamos, casou-se novamente e teve outros filhos. E esses outros filhos é citado na palavra de Deus. Além de que o Novo Testamento cita esse Tiago não discípulo de Jesus, mas esse Tiago justo, que liderou a igreja cristã, principalmente depois que Pedro saiu de Jerusalém e foi formar comunidades em outros lugares. Se você estudar, por exemplo, a introdução da carta que eu fiz de 1 Pedro, você vai ver que Pedro começou uma peregrinação que saiu de Jerusalém, passou por Antioquia, foi a Galácia, como Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, e acabou a sua vida, a gente acredita, né? A tradição acredita que Pedro acabou sua vida lá em Roma. E a igreja de Jerusalém ficou sob os cuidados desse Tiago justo, irmão de Jesus, que se convertera após morte e ressurreição de Jesus. Os textos do Novo Testamento que citam esse Tiago são 1 Coríntios capítulo 15, verso 18, diz assim, Paulo está conversando com a igreja a respeito das Escrituras. Paulo diz assim, porque primeiramente lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e segundo as Escrituras foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, falecido. E depois de aparecer para os 12, para esses 500 irmãos, apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, esse Tiago, ele foi chamado, né, ele foi comissionado pelo próprio Jesus a ser um discípulo, teve um encontro com Jesus depois dos 12. Então esse Tiago, citado em 1 Coríntios capítulo 15, não é o Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João e Zebedeu, tá bom? E é esse Tiago que liderou a igreja de Jerusalém, logo depois, primeiro junto a Pedro, né, e depois também na saída de Pedro para o cumprimento de uma missão apostólica, né, missionária, em muitas comunidades. Outro texto é o texto de Atos, capítulo 21, versos 17 e 18, que diz assim, quando Paulo chegou a Jerusalém, já no final da sua terceira viagem missionária, Paulo estava indo a Jerusalém, voltando a Jerusalém, e até ele diz, até o próprio Paulo diz, em capítulos antes, estou indo para Jerusalém, sei o preço que vou pagar. Paulo suspeitava mais ou menos o que estava por vir. E o texto diz, quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Paulo foi conosco, acredito que Lucas estava junto, Lucas é o autor de Atos. Foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Esse texto aí, esse Tiago, por que a gente acredita que é o Tiago, irmão de Jesus? Porque o final da vida de Paulo, a gente já está mais ou menos no ano 60, mais ou menos ali. E o Tiago, discípulo de Jesus, foi o primeiro mártir da igreja, filho de Zebedeu, que morreu em Atos capítulo 12. Se você pegar o texto lá de Atos, iníciozinho de Atos capítulo 12, Herodes mata Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, como o primeiro mártir da igreja. Então esse Tiago aí apareceu nessa narrativa de Atos capítulo 21 depois dessa data. Então esse Tiago é outro, tá bom? Não acreditamos ser o filho de Alfeu, acreditamos ser Tiago justo, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. É dele que Paulo está falando e é ele que recebe Paulo, tá bom? Isso também está, se você fizer uma análise depois, você pode ver que é Tiago, líder da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, que foi discutido a respeito do que fazer e qual é o comportamento que os gentios deveriam ter agora com relação à fé cristã. Outro texto é Gálatas, capítulo 1, versos 17 e 19, quando Paulo explica aos irmãos da Galácia que subiu a Jerusalém, né? E aí no meio ali do versículo diz assim, depois de 3 anos que Paulo se converteu, que ele tinha ido para a Arábia, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. A expressão é clara, tá vendo? Irmão do Senhor. Aí muita gente, principalmente nos dogmas católicos, nas interpretações católicas, vão dizer assim, não, quando diz irmão do Senhor, quer dizer que esse aí era um irmão de fé do Senhor.
mas Paulo faz questão em Gálatas de expressar categoricamente o termo irmão do Senhor, não chamando Pedro, por exemplo, de irmão, mas chamando Tiago de irmão do Senhor, deixando claro uma distinção desse Tiago diante dos leitores, ou seja, não encontrei com qualquer Tiago, encontrei com Tiago, irmão do Senhor, ou seja, filho de Maria. Outro texto é o texto de Marcos, capítulo 6, verso 3, que a multidão que viu Jesus pregando na região de Cafarnaum, que conhecia a família de Jesus, não só Jesus, como José, e depois também a gente crê o futuro casamento de Maria e os irmãos, os parentes próximos de Jesus, a multidão diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Ou seja, o texto de Marcos capítulo 6 diz que Jesus não tinha só Tiago como irmão, tinha José, Judas, que é autor da cartinha, da pequena carta antes de Apocalipse, Judas no Novo Testamento, e Simão, tá bom? Esses eram os irmãos de Jesus, por parte de Maria, acreditamos, no seu segundo casamento, tá bom? Então, a autoria, depois de fazer essas análises textuais e essas datas cronológicas, chegou-se à conclusão. Eusébio, por exemplo, foi um dos primeiros que definiu realmente que o Tiago, irmão do Senhor, era autor desse livro, né, dessa compilação de ensinos, de valores cristãos e morais para nós e para a igreja antiga no Novo Testamento. A carta ela é diferente dos outros escritos, falando um pouco sobre o contexto agora, introdutório da carta de Tiago, ela é um pouco diferente a respeito das outras cartas, porque a comunidade cristã no ano 40, pensando ali do ano 40 a 45, era uma comunidade ainda muito pequena. Então você tinha nessa comunidade muitos judeus messiânicos, ou seja, muitos judeus que acreditavam que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, o prometido para ser libertador e salvador de todos nós. Então eles acreditavam que eles não estavam formando uma nova religião, ou uma nova concepção religiosa, ou uma coisa chamada cristianismo. Eles acreditavam que eles eram os judeus esclarecidos da verdade, como de fato eram, né? Então eles acreditavam que eles estavam sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como era mais uma concepção judaica. Então, Tiago tem um comportamento e uma forma de escrever muito respaldada ainda nos padrões e nos ensinos judaicos. Acreditamos que Tiago sofreu uma forte influência, talvez de Jesus, talvez de seus pais ou de sua mãe, no conhecimento veterotestamentário das leis e principalmente do livro de Provérbios e de sabedoria, para escrever a carta de Tiago, que é destinada às 12 tribos de Israel, que é destinada especificamente aos judeus. A discussão gentílica e a expansão evangélica no mundo gentílico ainda aconteceria com Paulo por meio desses anos, dessas viagens missionárias. Enquanto Tiago estava escrevendo o seu primeiro livro, seu esboço de sabedoria e comportamento ético e moral cristão, Paulo estava dando início à pregação do evangelho em outros lugares, assim com Barnabé, assim com Silas, com João Marcos e etc. Então, a carta ainda tem uma visão muito judaica por causa do contexto inserido. Tiago está escrevendo em Jerusalém, possivelmente em Jerusalém, escrevendo para judeus. Quais judeus? Os judeus que estavam espalhados em outros lugares, crendo em Jesus como o Messias, o prometido do Antigo Testamento, e que viviam pela fé em Cristo Jesus. Então Tiago diz e escreve uma carta geral aos judeus que não estavam em Jerusalém, lógico que a carta também foi lida em Jerusalém, claro, estudada também lá, mas para os judeus de todos os lugares, para que eles tivessem uma conduta diante de Deus e diante dos outros irrepreensível. A carta tem um paralelismo muito grande com dois livros, ou dois escritos, né, dois registros bíblicos. O primeiro é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a 7. Tiago tem 12 paralelismos, quase que eu não consigo falar, né? Paralelismos com aquela mensagem de Jesus do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 a 7. Assim como também Tiago cita
muitas coisas que estão registradas no livro de Provérbios, de capítulo 1 a 9. Então a gente tem Tiago escrevendo respaldado em Cristo, mas muito fundamentado com as doutrinas e com o escrito veterotestamentário. Por isso que Tiago parece, quando você lê Tiago, você vê que ele tem várias porções de ensinos e sabedorias com relação à fé cristã, à conduta cristã, à verdadeira religião, à verdadeira fé. Ele faz esses contrastes entre a sabedoria boa e a ruim, a fé verdadeira e a fé falsa, a quando nós vivemos na carnalidade, quando nós vivemos na espiritualidade, assim como ele também traz vários temas de ordem comunitária. Por exemplo, Tiago fala sobre orar uns pelos outros, confessar pecado, interceder, a oração do justo. Isso tudo tem uma conotação comunitária. Em geral, Tiago está sempre falando a respeito de uma postura cristã. O propósito de Tiago é sondar o nosso coração, a verdade da nossa crença em Jesus, para que, por meio dessas palavras de Tiago e dessas afirmações, desses pequenos ensinos que não estão em ordem, mas de alguma forma estão todos amarrados uns nos outros, ele sonde o nosso coração, a nossa mente e a intenção do que nós estamos fazendo para Jesus. E por isso esse livro ele é muito legal e tem muito ensino bacana, e é sobre ele que a gente estará estudando especificamente nos próximos vídeos, tá bom? Então, o livro é um compêndio de muitas coisas maravilhosas que Tiago possivelmente aprendeu, talvez até com o próprio Jesus, a respeito do Antigo Testamento, e que Tiago escreveu tentando corrigir já um comportamento cristão, moral e ético no seu tempo, tá bom? Gostou do estudo? Compartilha. Qualquer dúvida, escreve aí na página do YouTube, no nosso canal, coloca lá que eu sou notificado quando alguém comenta alguma coisa. Se tiver qualquer dúvida, nos pergunte. E semana que vem a gente estuda um pouco mais sobre o livro de Tiago, a carta geral de Tiago, que é uma maravilha. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.